Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Giovanni Guedes e hoje a nossa reflexão será sobre um grande homem de Deus, um homem que foi referência, que marcou a sua geração. Esse homem nos é apresentado no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 36, por Lucas. Vamos ler. Atos, capítulo 4, verso 36, diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Quem é José? José é um homem que, como o próprio texto diz, ele nasceu em Chipre e ele era descendente dos levitas. Provavelmente José também era um homem alto e imponente, porque ele foi confundido com Zeus quando foi para a cidade de Listra, juntamente com Paulo, pregar o evangelho. Mas essas não eram as características que definiam José. José possuía outras características que marcavam a sua vida, a sua personalidade. Ele era um homem que tinha o coração cheio de desejo, de vontade por ajudar o próximo, de investir em vidas, de suprir necessidades. E por conta dessas características, ele ficou conhecido entre os apóstolos como Barnabé. Barnabé significa consolador, exortador, encorajador. Essas características foram que definiam José, que passou então a chamar Barnabé, a ser conhecido como Barnabé. Nós podemos ver então, ao longo das Escrituras, a partir aqui do capítulo 4 do livro de Atos, Barnabé demonstrando essas características. No capítulo 4, como nós acabamos de ler, nós vemos Barnabé vendendo um terreno para poder suprir as necessidades materiais dos irmãos ali de Jerusalém. No capítulo 11, nós vemos Barnabé suprindo necessidades espirituais, ao ficar sabendo que existia um mover de Deus na cidade de Antioquia, onde gentios estavam se convertendo, ele se desloca para lá. E o texto diz que muitas pessoas se converteram naquele lugar por conta das pregações e do ensinamento de Barnabé. Mas não somente isso. Barnabé tinha o desejo de investir em vidas. Ele acreditava nas pessoas. Nós vemos no capítulo 9, por exemplo, a partir do verso 27, quando ele, ao saber da conversão de Paulo, pega Paulo pelas mãos e leva até os apóstolos de Jerusalém, apesar de toda a desconfiança e do medo dos apóstolos em relação a Paulo, porque Paulo era o perseguidor da igreja. Mas percebam que Barnabé, ele acreditou em Paulo, ele acreditou na conversão de Paulo, mesmo arriscando a sua própria vida e a vida de outros colegas, de outros irmãos ali em Jerusalém. E não parou somente aí. Mais para frente, tempos depois, Barnabé desce até Tarso e pega Paulo para levar para Antioquia. E aí eles ficam um ano. E nesse um ano, eles pregaram e evangelizaram e foram efetivos ali na edificação do reino em Antioquia. E o texto diz que a igreja ali cresceu muito e muitos se converteram naquele período. Percebam que, mais uma vez, Barnabé investiu, né, na vida e no ministério de Paulo. Ele chancelou o ministério de Paulo nesse período que eles passaram juntos, ao ponto de viajarem juntos ali na primeira viagem missionária de Paulo. E nós podemos perceber então que o coração de Barnabé, ele se movia nesse sentido, ao ponto de, quando seu primo João Marcos os abandonaram ali na primeira viagem missionária, e Paulo não quis que ele fosse companheiro dos dois novamente na segunda viagem missionária, Barnabé então, ele deixa Paulo para que ele viaje com Silas e ele desce com o seu primo para Chipre novamente. E isso foi extremamente importante para João Marcos, para o ministério de João Marcos, porque em 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo, ele vai dizer que era necessário que João Marcos fosse para perto de Paulo porque ele seria útil no ministério de Paulo. Graças então a esse entendimento e esse coração de Barnabé, João Marcos pôde experimentar um novo tempo na vida dele, um restaurar do seu ministério. E isso só aconteceu porque Barnabé tinha esse coração, esse desejo de suprir necessidades, né, e de investir em vidas. E o que fica para nós? A pergunta que nós precisamos nos fazer é: como as pessoas têm nos visto? Como os nossos irmãos têm nos chamado? O que o nosso coração e a nossa fé revela de nós? Será que nós temos algum apelido no nosso meio? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer.
que o nosso coração, assim como o de Barnabé, possa ser um coração disposto a se comprometer com o reino, a se comprometer com vidas, e que a gente possa ser reconhecido por essas características, não por onde nós moramos ou pela nossa profissão, mas sim pelo nosso coração, pela nossa fé e pelos nossos atos que vão de encontro ao mover de Deus na terra. Que Deus te abençoe.